Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Hoje é a nossa terceira aula de microbiologia. E aqui a gente vai encerrar a parte principal da microbiologia, que é essa primeira parte que a gente está estudando. Então, hoje a gente vai discutir sobre potencial patogênico dos micro-organismos, citando qual que é a diferença entre patogênicos e saprófitas. E depois nós vamos falar sobre a microbiologia das infecções dentais. Nessa primeira parte, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse potencial patogênico dos micro-organismos, e para isso a gente precisa entender o que que é patogênico. Patogênico é o potencial que o micro-organismo tem de causar doenças. Já se ele não for patogênico, ele não vai causar doenças, seja ao ser humano, seja a um animal, a uma planta. E a maioria dos micro-organismos que nós temos no nosso corpo não está ligado a doenças. Um adulto, né, de tamanho médio, tem cerca de 2 quilos de micro-organismos no intestino. E eles vão fazer o quê? A digestão. Então, é muito importante que a gente tenha esses micro-organismos como uma flora normal do nosso corpo, porque eles vão estar presentes em vários processos que são fundamentais, como esse exemplo, a digestão. Já esses micro-organismos que não são patogênicos, eles podem ser inofensivos, então eles não vão causar nenhum problema, ou eles podem ainda ser úteis ou benéficos. Então, quando eles são inofensivos, eles vão participar de processos na natureza, mas não causam doenças e podem ser até consumidos. Por exemplo, existem micro-organismos deteriorantes que vão determinar a vida útil na prateleira do supermercado dos alimentos, porque a gente vai determinar esse, esse tempo de validade de acordo com os micro-organismos que estão ali. Também eles podem estar presentes em carnes, em produtos lácteos, como os lactobacilos e as pseudomonas, né? O próprio Yakult, ele é composto por esses lactobacilos e quando a gente ingere, eles não vão causar nenhum mal na nossa vida, no nosso corpo. Já eles passam a ser úteis ou benéficos, claro, quando eles vão nos trazer algum benefício. Então, existem micro-organismos presentes no trato gastrointestinal que vão ajudar na digestão e na absorção dos nutrientes, mas também eles podem ser ingeridos, né, na forma de alimentos ou de medicamentos. Alimentos, por exemplo, fungos, tipo levedura, que a gente usa para produzir pão, vinho, cerveja, e medicamentos como a penicilina. A gente já falou sobre isso, é um antibiótico e vem a partir de um fungo que vai tratar várias doenças, como sífilis, tuberculose, pneumonia, entre outras doenças causadas por bactérias. Já os micro-organismos que são patogênicos, eles produzem doenças infecciosas, são tóxicos para o nosso corpo e podem causar várias reações adversas e, em casos muito graves, eles podem levar até a morte. Então, o período de incubação, que significa o tempo que ele fica ali no nosso corpo até iniciar os sintomas, a gravidade e a duração da doença vão depender também da idade, estado nutricional e imunológico e a sensibilidade individual da pessoa, além, é claro, da quantidade de alimento que foi ingerido, porque aqui eu estou considerando que eu estou ingerindo esse microorganismo através da alimentação. Por exemplo, a salmonela, que está relacionada a infecções gastrointestinais, então intoxicação alimentar é bem comum, né, que tenha a presença desse micro-organismos. Já a Escherichia coli está presente no intestino e algumas espécies podem causar hemorragia até a morte. O que acontece às vezes também é que você tem uma bactéria que ela não faz nenhum mal para você, ela não é nociva, mas se ela migrar de um órgão para outro ou de uma região para outra, aí ela pode se tornar tóxica, dependendo da situação. Então, às vezes, a gente pode até ter um micro-organismo, mas se ele sair do seu nicho habitual e for para outro lugar, nesse outro órgão, nesse outro lugar, ele pode causar problemas para a gente.
Nesse caso, a gente está considerando a ingestão. E nós vamos classificar os riscos dos micro-organismos em 4 categorias. Classe 1 é quando eu tenho um micro-organismo que eu considero com risco muito baixo, individualmente, e para a comunidade também, ou é muito baixo ou é até mesmo ausente. Esses micro-organismos não causam doenças. E o exemplo que nós temos aqui são os lactobacilos, né, que estão presentes no Yakult. Então, Bacillus subtilis. Existe também uma discussão, na verdade, existe pesquisa já que compara, né, a cárie com o Yakult. Como assim? Nós temos, para a formação de cárie, certas bactérias que vão causar essa cárie. E já no Yakult, nós temos também outros micro-organismos, né, que são esses lactobacilos, como diz ali, lactobacilos vivos, que eles competem com as bactérias da cárie. Então, esses dois micro-organismos, eles vão competir, e, na verdade, existe já um estudo científico que comprova que é o Yakult, assim como outros tipos de leite fermentado, eles ajudam a prevenir a cárie, porque você vai competir entre esse micro-organismo ou o da cárie. Então, os dois competem pelo mesmo alimento, fazendo com que um deles morra, né, na falta de comida. E aí, ele acaba ajudando nesse processo. Uma curiosidade. Já a classe 2 possui um risco individual moderado e é limitado para uma comunidade. Esses micro-organismos podem causar doenças que têm uma propagação limitada, então ela pode se disseminar, mas não tanto. Um exemplo é o vírus da febre amarela, que a pessoa começa ali sentindo febre, com calafrio, dor de cabeça intensa, dor nas costas, dor muscular, vômito, fraqueza, né? Sintomas iniciais de uma infecção. 15% são casos graves, onde eu vou ter febre alta, posso ter hemorragia, icterícia, que é quando a pele e os olhos ficam amarelados, e desses 15%, 20 a 50% são fatais, porque os órgãos não conseguem continuar trabalhando, eles sofrem insuficiência. E a curiosidade aqui é que esse vírus ele veio do macaco. A classe 3 vai englobar os micro-organismos que têm risco individual elevado e é limitado também para a comunidade. Então, eu posso ter aqui doenças graves, que são transmitidas de pessoa para pessoa, mas eu tenho medidas de profilaxia. Então, eu tenho medidas para prevenir e para tratar, acima de tudo. Um exemplo é o Mycobacterium tuberculosis, que é a doença da tuberculose. Então, a maioria não apresenta sintomas. Tem uma tuberculose que a gente chama de latente. 10% dos casos é ativo e 50% desses são fatais, sendo mais comum entre fumantes e pessoas de HIV positivo, porque essas pessoas já vão ter um comprometimento do sistema imunológico. Os sintomas clássicos são tosse crônica, com sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. Mas ele é classe 3 porque a gente tem um tratamento. Já na classe 4, aqui eu tenho um micro-organismo com risco elevado, tanto individualmente quanto para a comunidade. São altamente patogênicos, então eles têm um potencial muito grande de causar doenças de fácil propagação e não têm medida profilática. Um exemplo, vírus Ebola. Então, esse vírus vai causar sintomas, os comuns, né? Dor de cabeça, dor de garganta, febre, dor muscular, vômito, diarreia e fraqueza. Já casos mais graves podem ser erupções na pele, interrupção do funcionamento dos órgãos, deficiência renal, sangramentos interno e externo, podendo levar à morte. Como que acontece a contaminação desse vírus? Ele é um dos micro-organismos mais letais que se tem conhecimento ainda hoje. É muito contagioso e ele mata entre 50 a 90% dos casos, dependendo da situação.
E o contágio vai acontecer pelo contato com fluidos, sangue, secreções, tecidos, excrementos de alguém que esteja infectado, seja uma pessoa, seja um animal. Quando as pessoas viajam, isso ajuda a disseminar, como a gente teve também, né, o caso do Covid, a mesma coisa para o vírus da ebola. Ele destrói as células endoteliais dos vasos sanguíneos, causando hemorragia. Então, esse é o grande problema. Quando ele destrói as células dos vasos sanguíneos, vai formar ali uma lesão, e aí acontece a hemorragia. E ele multiplica-se dentro das células do fígado, baço, pulmão e tecido linfático, que é um sistema de defesa, né, do nosso corpo. E não podemos deixar de falar do coronavírus, que também, embora seja conhecido desde 1960, recentemente a gente teve uma pandemia bem séria com esse vírus. Então, não foi a primeira vez que aconteceu, né? Nós já tivemos o primeiro surto, só que ele foi mais localizado. E ele aconteceu em 2002 a 2003. Então, esse não é um vírus novo, é um vírus que existe há muitas décadas. E ali ele recebeu o nome de SARS, né? Síndrome respiratória aguda, severa. Nesse caso, morreram cerca de 800 pessoas contaminadas por esse vírus. Depois, em 2012, a gente teve uma nova situação envolvendo o coronavírus, que foi chamada de MERS, Middle East Respiratory Syndrome, que foi quando a gente teve uma síndrome respiratória do meio leste. E ali foi mais ali na região do Oriente Médio e também 858 mortes relacionadas a esse coronavírus. Até que 2019, né, iniciou na China, na cidade de Wuhan, casos de pneumonia, 2019, 2020, relacionados então ao coronavírus, e aí a gente chamou de Covid-19. Provavelmente o início dessa infecção foi no mercado de frutos do mar e de animais, né? É uma transmissão que provavelmente aconteceu pela carne de cobras e morcegos contaminados. Então tem gosto para tudo, né? Se você observar como que é feito o comércio de animais ali naquela região da China, você vai ver que é tudo assim a céu aberto, é assim bem anti-higiênico para os nossos hábitos. Então, até 29 de janeiro de 2020, nós tínhamos quase 6 mil casos no mundo, 192 mortes na China e sem nenhum caso confirmado no Brasil até aquela data, né? Já em 2024, então, 4 anos depois, 13 de abril, no Brasil eram mais de 3 mil mortes. O diagnóstico do COVID precisa ser feito através de exame clínico e são fatores que predispõem viagem a locais de surto, contato com pessoa doente, é feito um exame de laboratório para identificar se tem o vírus ou não, e se der positivo, né, aquele teste do cotonete, seja no nariz ou na garganta, aí o paciente ficava isolado. Inicialmente, ficava isolado por 14 dias. Hoje, o protocolo é que se a pessoa tiver sintomas, ela deve ficar isolada por 7 dias após o início dos sintomas. A transmissão, né, acontece com contato com animais ou pessoas contaminados através de tosse, espirro ou objetos contaminados. Então, contato direto e uma proximidade também, porque a gente pega pelas gotículas contaminadas. São sintomas. Pode ser assintomático ou ele pode ficar incubado, se não for assintomático, por 5 a 16 dias. E aí, depois desse tempo, começam os sintomas: espirro, tosse, coriza, febre, podendo ter até, em casos mais sérios, pneumonia, insuficiência respiratória aguda, lesões no pulmão e óbito. O tratamento, na verdade, é para tratar as complicações, né? Não existe como a gente tratar o vírus em si. Então, a gente vai tratar o que aquela pessoa está sentindo. Ela vai ter que fazer repouso, injeção de líquidos e aliviar os sintomas,
sendo um tratamento específico para aquilo que ela estiver sentindo. A prevenção hoje já existe, que é a vacinação, e além da vacinação, a gente deve evitar o contato com os doentes, higienizar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal como copos e talheres, manter os ambientes bem arejados, evitar um contato muito próximo com animais selvagens ou doentes e evitar viajar para regiões onde estejam acontecendo os surtos. Então, esse dado de 2020, ó, em março de 2020, no mundo, já eram 118 mil casos, em 114 países e 4.200 mortes. E foi por isso que foi considerada uma pandemia, porque se espalhou por vários países. No Brasil, naquela época, a gente tinha 35 casos confirmados, sendo 2 em Curitiba. Em 2020 e 2021, aconteceram no mundo quase 15 milhões de mortes por Covid. Então, vocês viram como que cresceu tão rápido, né? Você tinha 4.200 mortes no início de 2020 e em 2 anos, 15 milhões. E para encerrar essa parte, vamos falar um pouquinho sobre a diferença de micro-organismos patogênicos e saprófitas. Então, as bactérias patogênicas, elas vão penetrar no organismo, se desenvolver dentro dele e vão causar infecções, vão causar doença. Já as saprófitas, não. Elas não se desenvolvem dentro do micro-organismo, elas vão apenas se nutrir de dejetos presentes nesses organismos. Então, elas vão atuar onde? Na decomposição de seres que já nem estão mais vivos. E agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, a microbiologia das infecções dentais. Primeiro, biofilme dental. É uma comunidade microbiana que se forma sobre os dentes e outras superfícies presentes na cavidade bucal. Então, a gente tem biofilme no dente, implantes, coroa, aparelho ortodôntico, plaquinha também de bruxismo, pode formar, tudo isso pode formar. Sua composição vai variar de acordo com a idade do biofilme, então há quanto tempo aquele biofilme está presente. A maioria do biofilme, 70 a 80%, é composto de micro-organismos, mas eu também tenho células da pele que estão descamando, enzimas, proteínas e outros. E quanto à sua morfologia, ou seja, quanto à sua forma, o biofilme ele pode ser supragengival ou subgengival, de acordo com aonde ele está localizado. Se ele estiver acima da gengiva, ele vai ser chamado supragengival. Se ele estiver abaixo, ou seja, para dentro ali da gengiva e do sulco gengival, ele vai ser chamado subgengival. Esse tipo de biofilme costuma ser mais fino, porque ele tem restrições anatômicas. Então, eu tenho todo um sulco ali que não permite que esse biofilme se torne tão espesso. O biofilme é heterogêneo, então ele vai variar quanto aos indivíduos diferentes